Olá, curiosos! Olá, curiosos! Começando o nosso encontro nas noites de quinta-feira para contar o que de melhor se produziu na televisão. E essa conversa é com um especialista em TV, Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães! Boa noite, Marcelo. Prazer estar aqui de novo com você e com todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo. E é isso, hein? A gente pede para toda a República da Moca, que tem o Magalhães como representante, Sim. não esquecer de se inscrever no canal, colocar a sinetinha para ser lembrado sempre que um vídeo novo for postado. E vamos começar a nossa conversa. Magalhães, vou dar a honra para você soltar a vinheta, vai. Tá bom, a nossa vinheta do... Como é que chama? Quem te Quem viu, te viu, quem te vê, com Magalhães Júnior. E hoje o Maga vai falar de um seriado estrelado por Jenny Berry, que teve 108 episódios em 3 temporadas. Estreou no Brasil no início de 1961, nas noites de sexta-feira na TV Record. E eu sei, Maga, que no Velho Oeste ele nasceu e entre bravos se criou. Quem é, hein? Marcelo, se fosse na Moca, né, onde ele nasceu e entre bravos se criou, seria eu, né? Mas, no caso, nós estamos falando, né, que nasceu no Velho Oeste, entre bravos se criou, estamos falando do Bat Masterson, né? E o Bat Masterson, como você falou, estreou aqui em 1961, protagonizado pelo Gene Barry, que ele tinha um porte legal, tal, etc., mas era canastrão de tudo, né? O ator era muito canastrão. Mas o Bat Masterson, Marcelo e ouvintes e internautas do Olá Curiosos, o Bat Masterson, ele era de uma característica diferente dos cowboys que nós estávamos acostumados naquela época, né? Porque os cowboys que nós estávamos acostumados, em geral, usavam aquela camisa xadrez, um lenço no pescoço que depois virava, colocava aqui, a pré-máscara, né? Que usavam, aquele chapelão próprio do cowboy, a famosa calça rancheira, né? Uma bota de bico fino, tal, etc. E o Bat Masterson não, né? Ele se apresentava em geral de fraque, com um chapéu coco preto, um indefectível colete, uma gravata, não era bem uma gravata borboleta, mas era, né, do tipo borboleta, e uma bengala, e também um revólver, claro, porque no Velho Oeste já se nascia, né, com a bengala não, mas com o revólver com certeza, não é? E ele era aquele famoso gambler, o cara que era um jogador, apostador. Então ele não ficava só numa cidade. Ele, a cada episódio, ele estava numa cidade diferente, sempre procurando ali um salão, aqueles salões que tinham música, né, que tinham aquelas dançarinas e que tinham as famosas mesas de pôquer, mas procurava também os cassinos. Ele gostava de apostar em roleta, em mesa de pôquer, tal, etc. E para a gente rememorar tudo isso, vamos ver uma cena em que ele está chegando numa cidade e, chegando nessa cidade, ele não está paramentado ainda como jogador, ele está chegando, vamos dizer, à paisana, né? Nessa cena, a dublagem, eu sempre dou crédito à dublagem porque são caras que não aparecem, mas que a voz nos fizeram sonhar, né? Embora estivéssemos vendo a imagem. O vilão, vamos assim dizer, é dublado pelo Ronaldo Batista. E o Bat Masterson, dublado pelo Murilo Neri. Então vamos relembrar do Bat Masterson assistindo a cena de um episódio.
salão não abre hoje. Não quero saber jogadores de níqueis. Hoje haverá jogo particular, com $1.000 por jogada, sem choradeira. Guarde o lugar nobre para mim, Sid. Ah, Bat Masterson. Em Apache Springs. Perdeu-se? Não, eu vou para Telegraph Park. Mas primeiro tentarei ganhar um pouco no seu salão. Não há lugar para você aqui. Tem medo que eu desmascare você como fiz em Deadwood, mostrando sua roleta viciada? Meu salão é honesto. É um jogo especial. Sem forasteiros. Arranje uma roleta para você. É exatamente o que pretendo fazer. Vou jogar na sua roleta mesmo. Mas primeiro vou me vestir de acordo. Afinal, você está todo arrumado para o seu joguinho. Eu já adorei o nome do salão, né? Gambling Palace, né? Já começa por aí. E Maga, você falou do Murilo Neri, ele é um nome bastante conhecido. O Murilo fez outros trabalhos conhecidos na TV, né? Ele não era só dublador. Olha, na verdade, os outros trabalhos eram mais, vamos dizer assim, que mais destacaram o Murilo Neri do que o trabalho de dublador, porque ele era apresentador de grandes eventos. Por exemplo, Miss Brasil. Eu lembro que a Miss Brasil, o desfile, né, o concurso de Miss Brasil era patrocinado pelos maiôs Catalina. E ele era um dos apresentadores, né? E ele também apresentou muito o Festival Internacional da Canção, ali no finzinho dos anos 60, início dos anos 70, né? Tinha, só para que o ouvinte e o internauta ou se recorde, ou então passe a saber, além daqueles festivais da TV Record, que todo mundo assistiu, né, com Disparada, com a banda, para não dizer que não falei das flores, é outra. Enfim, existia o Festival Internacional da Canção, que era pela TV Globo. Então havia primeiro uma seletiva nacional, foi onde surgiu, por exemplo, o Tony Tornado cantando BR-3, né? Maria Alcina cantando Fio Maravilha, em festivais diferentes. E a vencedora ia automaticamente para um festival internacional, em geral, com mais 17 países ou 24 países, né? E ele apresentou muito desses festivais. E a gente separou uma cena, uma apresentação do Murilo Neri, para que o ouvinte possa sacar a voz dele e o internauta possa saber quem é, apresentando o Festival Internacional da Canção de 1972. Atenção, Brasil! As duas menções honrosas receberão também galos de ouro. Depois da Grécia, menção honrosa do júri internacional. Aí vem a menção honrosa do júri popular. Música, Fio Maravilha do Brasil. Composição de Jorge Ben, com a banda Lama Wally, Maria Alcina. Ô Maga, você falou da gravata borboleta do Bat Masterson, mas do Murilo era aqui também, né? Era aquilo que se fala italiano na farfalla, né? Então, olha, o Bat Masterson apresentando o Festival Internacional da Canção, né? O Murilo Neri é um rosto bastante conhecido, né, dessa Sim. época. E o Jenny Barry, antes do Bat Masterson, ele já era um ator famoso? O que ele tinha feito antes, assim? Olha, o Jenny Barry, ele passaria a ser famoso a partir do Bat Masterson. Aliás, o Bat Masterson, ele já era famoso antes da série, né? Porque já havia rolado aqui no Brasil alguns longa-metragens com o Bat Masterson. Por exemplo, em 1958 tem um filme do Bat Masterson com o George Montgomery, né? É um outro estilo, porque o Bat Masterson, nos longas, ele era xerife.
E havia já tirinhas de jornal, sobretudo ali no jornal Última Hora, produzidas pelo Aaron e Nostrand. Então ele era um xerife também. Então as pessoas já tinham noção que existia um personagem chamado Bat Masterson, né? Mas você falou, Marcelo, que aqui no Brasil começou o Bat Masterson, a série, a ser rodada em 1961 na TV Record. Uhum. Mas não havia rede, né? Aquilo que, vamos dizer, era transmitido em São Paulo, não necessariamente era transmitida nos outros polos, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Porto Alegre. Então, ele estreou em São Paulo, mas estreou no Rio de Janeiro quase simultaneamente. Só que no Rio era transmitido pela TV Rio e era aos domingos, que eu me lembre, né? Ele era transmitido aos domingos e aqui em São Paulo ele era transmitido às sextas-feiras, às 22h10. A gente tem até imagens do jornal falando desses dois horários, dessas duas emissoras, né? TV Rio, domingo, às 19h30, aí, olha, Bat Masterson, né? E na TV Record, às sextas, às 22h10. Isso que é legal, né, Marcelo? E olha só, patrocínio dos lubrificantes Bardal, Maga, olha que legal. Nessa época, Marcelo, 1961, o Bardal não era um simples comercial, não, né? Eles tinham criado uns personagens que eram chamados de a Turminha Brava Bardal, porque eram aqueles personagens que causavam mal para o motor. Uhum. Então, o líder era o Carvãozinho, que provavelmente era em virtude da fuligem deixada, né, pela combustão do combustível. Tinha o Chico Válvula Presa, tinha o Zé dos Anéis Presos, o Antônio Sujo e um pouquinho depois, porque isso era americano. Aqui no Brasil, eles abrasileiraram criando a Clarimunda, né? Porque até na época falavam de uma moça que tinha um corpo bonito, era a Clarimunda, que podia talvez ser feia de cara, mas era boa. Tem a rima que todo mundo pode imaginar o porquê, né? Então era Carvãozinho, Chico Válvula Presa, Zé dos Anéis Presos, Antônio Sujo e a Clarimunda, que formavam a Turminha Brava. E quem é que combatia essa Turminha Brava? Era o detetive Bardal. Então era uma historinha que se criava e a gente trouxe aqui para o internauta, para o ouvinte do Olá Curiosos, para o Quem Te Viu, Quem Te Vê, relembrar ou ficar sabendo que existiu esse tipo de comercial do Bardal. Turma, ele usa B1. Exija Bardal B1 para motores jovens. Eu já disse, Bardal é fogo, cuidado com ele. Deixe os motores velhos por minha conta, eu encho tudo de carvão. Para motores cansados, Bardal B2 é a solução. E lembre-se, na compra de qualquer produto Bardal, você ganha um bonequinho da Turminha Brava. Tudo anda bem com Bardal. Tudo anda bem com Bardal. Você sabe de alguém que ganhou esse chaveirinho aí, Maga? Sei. Tem um cara na Moca que ganhou. O nome dele é? Chamado Magalhães. Olha ele aqui. É um museu a casa do Carvãozinho. Né? Aí tem também o Chico Válvula Presa. Olha aqui. Só. Olha que bonitinho aí. E, gente, Marcelo, para não ficar... Gente, isso só tem 60 anos, viu? Olha aqui, olha. Tá vendo? Olha, batida de coco? Não, o carvãozinho. É o carvãozinho e do outro lado está o detetive Bardal. Tá dando para ver?
Põe na outra mão, que fica Eu melhor. sou ruim para mostrar. Na outra aqui. mão. Não, mais pra cá. Aí. Aí, aqui. Boa. Deu para ver? Isso Será que é daqui leite? realmente É leite tem isso aí 60 ou é anos. batida de coco? Esse daqui é meio de seda. Ah, logo eu vi que não era leite. Tem 60 anos, gente, que ele guarda isso. Olha que impressionante. Não, o carvãozinho, vou falar sério, o carvãozinho e o Chico Válvula Presa, eu já consegui há uns 10 anos. Uhum. Mas o cálice, o copinho, esse realmente tem 60 anos. Olha que beleza. Né? Ô, Maga, deixa eu só voltar um pouquinho nessa história, Sim. porque a gente está falando que o brasileiro já estava acostumado com a figura do Bat Masterson, por isso quando Exatamente. a série estreou já virou um sucesso imediato. E como era com relação às crianças, né? Era um personagem que pegava as crianças também, ou ficava com os adultos, gostavam mais? Não, pegava principalmente as crianças, né? Porque ele era um herói diferente. Ele era sofisticado, né? O cara tinha uma bengala e não era manco, né? Porque não, sério, porque para gente que andava de bengala, imagina, né? Eu tinha 8 anos nessa época, né? Mas quem é esse Bat Masterson tão falado? Era o que eu ouvia, por exemplo, os avós dizerem, né? Aí quando mostrava, os avós acabavam assistindo também, porque era muito legal, né? E era muito interessante, Marcelo, a coisa da bengala. Nossa, viu esse anúncio aí? Sorteio de bengalinhas. Sorteio de bengalinhas. E sorteio de fantasias Bat Masterson. Foi a fantasia mais, que mais foi vendida e feita no Carnaval de 62. Uhum. Né? Eu tive a do Cabo Ruste, do Rin Tin Tin, em 1959. Um dia eu vou mostrar a foto dela. Ah, essa eu quero né? ver. Mas o Bat Masterson eu não tive. Agora, eu tive a bengala, não do Bat Masterson. Né? E como eu não fui sorteado, e a maioria dos garotos não o foram, o que a gente fazia? Quem sofria eram as mães, porque rodo, vassoura de piaçava e vassoura de pelo ficava sem o cabo milagrosamente. Então pintava-se de preto, porque a bengala era preta, e tinha um detalhe, né, que era a ponta, ela era onde se pegava, ela era de madrepérola. Uhum. E nós não tínhamos madrepérola. Então qualquer coisa de alumínio servia. Um papelzinho de alumínio, eu amassava, colocava ali em cima. Às vezes a gente serrava meio errado, então a gente ficava meio torto, né? Porque a bengala ficava curta, ou então ficava longa demais, parecia uma muleta. Uhum. Mas era muito comum desaparecer uma vassoura. Uhum. Aí a mãe ficava brava, né? Mas não tinha jeito. E o sucesso foi tão grande que o Bat Masterson veio para o Brasil. Opa, conta essa história. Ele veio para o Brasil no final de 1961. Ele se apresentou no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace. Né? Falavam assim, o homem da bengalinha vem aí. De um tom jocoso, mas na verdade tinha-se até um certo ciúme, né? Porque o cara as mulheres achavam que ele era bonito. Os homens gostavam porque ele se dava sempre bem, ele conquistava mulheres muito bonitas. E as crianças, como eu, gostavam porque o cara tinha boa pontaria, era sofisticado, andava de bengala, né? E eventualmente brigava, porque não tinha filme de cowboy que não tivesse uma luta, ou pelo menos um tiro fosse dado. O interessante é que ninguém morria. Então, ele se apresentou no Maracanã e no Maracanãzinho. Ele foi recebido pelo presidente da época, o presidente JK, Juscelino Kubitschek, né? E pousou com várias crianças. Era sempre cercado de crianças e tira foto e dá autógrafo, né? Quando veio para São Paulo também foi uma coisa absurda. Todo mundo queria tirar foto do homem ao lado do homem da bengalinha, e também ficou moda usar um chapéu coco, né? Aquela coisa do chapéu de cowboy desapareceu. E depois ele veio para São Paulo e foi se apresentar no Teatro Record. E a exibição foi transmitida em rede
pela TV Record e a Rádio Record. Marcelo, só que tem um pequeno detalhe. Opa. As crianças, no caso eu e todos da minha época, nós queríamos ver o Bat Masterson. E quem se apresentava era o Gene Barry. Então a apresentação dele era um show. Ele era um one-show man. Ele cantou, ele dançou, ele cantou de novo. Ele fez uma brincadeira, tudo em inglês, a gente não entendia nada, porque a gente assistia o filme dublado, né? Só que não teve uma briga, não teve tiro, e o máximo que ele fez foi, né, manusear a bengalinha, né, tirar e botar o chapéu coco, e a partir daí a audiência, por incrível que pareça, começou a cair. Olha só. Né? Mas aquilo que nós não tivemos nos shows apresentados ali ao vivo com o Gene Barry, nós tínhamos toda sexta-feira. E nós separamos mais uma cena, né? Lembrando sempre que o Bat Masterson era dublado pelo Murilo Neri, uma cena em que aí sim você vai ver o Bat Masterson naquele seu figurino tradicional, e tem um lance de jogo que a gente não vai ver, mas o enfrentamento é por causa de jogo, né? E a gente vai ver que ele era sofisticado até na hora em que o bicho pegava. Quero ver. Fim do caminho, Masterson. E se eu não atirar? O seu plano cairá por terra. Bem, quando a briga e o tiroteio começam, é sempre difícil saber quem atirou primeiro. Masterson, último aviso, saia da cidade agora. Não. Sabe como isto vai ser, Masterson? A força americana não vai interferir. Lá no cassino acusou-me de crime. Isso é mentira. Você é um covarde. Vai topar a briga, xerife. Como disse, as testemunhas também se esquecem. Zeke, há uma testemunha que não vai esquecer. Está lá. Eu tomei a liberdade de convidá-la. E muito embora tenha essa arma apontada para mim, sei que não mata um homem pelas costas. O que eu faço tão certo? Estou certo que não seria um assassino. Não na presença dela. Muito bem. Quando eu sacar, atire. Se você estiver vivo, tente olhar sua esposa bem nos olhos. Obrigado. Está tudo bem agora, Kelly. Zeke, ponha isto em termos legais. Este aqui e os outros me devem $1.200. Quer apanhá-los para mim? Depois que prender esse, é claro. Agora as testemunhas recobrarão a memória. Uau, hein? Ele era bom. E eu preciso te confessar, Maga, que o Bat Masterson eu não cheguei a assistir quando era criança, né? Eu sou de 64 e eu vi Bat Masterson já adulto por interesse curioso, né? Sim, o que eu assistia mesmo de criança era o James West. Esse sim, nós víamos em casa sempre. Esse eu tenho grandes recordações e vou deixar na sua pauta um dia, porque aí a gente pode falar bastante de James West. Mas é inacreditável que o Bat Masterson ele meio entra na memória afetiva da gente por causa do tema, né? Você pode não ter visto, não sabe quem é, mas você conhece a música do Bat Masterson. É impressionante, Marcelo. A série, os episódios da série abriam com o tema e fechavam com o tema. Inclusive, deu para perceber, né, que existem variações do tema durante as cenas, inclusive. Esse tema ficou tão famoso que ele foi gravado
por um cantor de rock. O rock estava começando, né? 1961, Carlos Gonzaga, e era o tempo em que os LPs, os discos, né, os long plays, estavam começando a surgir de uma forma com a rotação de 33 RPM. Até então eles eram 78 RPM. E o disco do Carlos Gonzaga, porque era só uma música, o 78 tinha uma música só em cada lado, né? Ele gerava muito rápido. Então estava lá, Carlos Gonzaga cantando Bat Masterson. Esse disco, ele estourou nas paradas de sucesso. Tanto que, quando o Carlos Gonzaga ia se apresentar em algum lugar, falava assim, Carlos Gonzaga, entre parênteses, Bat Masterson. Mas, pô, ele não era o Bat Masterson, mas é como se fosse, né? Porque ele encarnou a música do Bat Masterson. E esse tema é muito bacana, e eu sei que Beck e os Tios de Fusca fizeram uma versão para esse tema, né? Então nós produzimos um pequeno clipe para abrilhantar mais ainda essa versão, e eu gostaria de concluir essa matéria sobre o Bat Masterson com justamente esse tema, que está na memória afetiva de todo mundo. Pode ter conhecido, pode ter assistido, pode não ter assistido, pode não saber sequer que é Bat Masterson, mas conhece a música, né? E sabe pelo menos uma coisinha, que no Velho Oeste ele nasceu e entre bravos se criou. Seu nome lenda se tornou, vamos ouvir. Bat Masterson, né? No Velho Oeste ele nasceu, e entre bravos se criou. Seu nome em lenda se tornou Bat Masterson, Bat Masterson. Sempre elegante e cordial, sempre o amigo mais leal. Foi da justiça um defensor. Bat Masterson, Bat Masterson, Bat Masterson, Bat Masterson. Que versão linda, exclusiva do Olá Curiosos, exclusiva para o Quem Te Viu, Quem TV. Queria agradecer mais uma vez o Magalhães Júnior. Esse foi o segundo episódio dessa série que ele está começando agora. Lembrando que o primeiro foi Vigilante Rodoviário, que está aqui também. Você pode assistir aos vídeos do Olá Curiosos, do Magalhães Júnior, dos colaboradores, quando você quiser, quantas vezes quiser. A gente pede para você se inscrever no nosso canal, digitar a sinetinha para ser lembrado sempre que um vídeo novo for ao ar, né, quando um programa estiver entrando ao vivo. E lembrando, dá o like se você gostou do vídeo, é importante para a gente, faça um comentário também. E sábado, das 10 ao meio-dia, tem o programa completo Olá Curiosos. Sábado agora, um programa especial sobre o Dia do Folclore. Então, Maga, muito obrigado de novo. Semana que vem, tamo junto. Quem agradece sou eu, estaremos juntos, mas aí nós vamos falar de uma outra coisa, né? Não vai ser seriado ou série. Não. Quer contar ou vai deixar na surpresa? Eu vou só dar uma dica. Quando você estava na escola, no primário, você fazia prova ou sabatina? Prova. Prova? Eu sou do tempo da sabatina. Sabatina? Vamos deixar esse tema no ar? O tema é sabatina. É algo parecido com prova, sabatina, mas teve programa cultural muito legal que já rolou na televisão brasileira. Eu gosto desse tema, hein? Eu então, também. quinta que vem, 8 da noite, aqui no Quem Te Viu, Quem TV com o Magalhães Júnior, e sábado das 10 ao meio-dia no Olá Curiosos, e reprises a hora que você quiser. Tchau, Maga, boa noite. Tchau, um abração. Tchau para todos. Até semana que vem.